Gravando, pode gravar. Tá. Bom dia, boa tarde para os prezados alunos da disciplina Estudos Sócio-Históricos e Culturais da Educação. Boa tarde, Hipácia, boa tarde, Fabiano. Vamos dar sequência às aulas agora, seguindo a ementa e a sequência dos conteúdos temáticos de cada aula que foi traçada. Começamos hoje com a primeira aula, depois dos vídeos que passamos nas duas aulas anteriores, tomando como foco a reflexão de George Agamben sobre o conceito contemporâneo de dispositivo. Para George Agamben, os dispositivos são cada vez mais amplos, variados, múltiplos e em maior número. Quanto mais o sujeito é dessubjetivado, tanto mais dispositivos se constroem, se constituem na tentativa de dominar esse sujeito. Agamben propõe uma sociedade que profane essa dominação dos dispositivos e utiliza os dispositivos para o próprio bem-estar, para a própria comunidade humana, de forma livre, de forma que enalteça a própria subjetividade e a própria liberdade humana. E para isso, Agamben entende que é necessário fazer uma revolução. Só que a revolução de Agamben não é uma interrupção da cronologia por um tempo outro, que seria uma determinação cronológica causal. Para ele não é uma questão causal, não é uma questão de acumulação de forças para dar um salto qualitativo em termos de mudança social, levando em conta a questão, a ideia de revolução. A ideia de revolução de Agamben é parecido com a ideia de Walter Benjamin, portanto, não segue a orientação do progresso, da ideia da evolução mecânica, nem da determinação cronológica causal. A revolução que Agamben pretende pode ser entendida como uma constante interrupção cronológica por um tempo ou outro que Walter Benjamin chama na esteira de São Paulo de Kairos, o tempo messiânico. Kairos é tempo de graças. É a humanidade retomando o sentido, a esperança e a graça de viver num mundo que é reconstruído a partir dessa perspectiva. Também essa ideia do Kairos, do tempo da graça, que Walter Benjamin toma da própria filosofia grega e também do pensamento messiânico cristão, para ele, essa ideia do tempo messiânico não é messiânico no sentido da superação do presente terreno, do presente num mundo sem garantias, num mundo provisório, um mundo provisório, um mundo de falta de uma estrutura ontológica definitiva. Para ele, o tempo do Kairos é o tempo da ruptura, mas de uma ruptura a partir da recuperação de uma esperança e de recuperação das rédeas da sua própria história, da sua própria trajetória humana, cheia de aventuras, cheia de inconstâncias, cheia de contingências, que, no entanto, o homem, coletivamente, como indivíduo e como coletivo humano, consiga restaurar esse sentido
a ponto de o homem não ser um mero portador de um dispositivo e uma mera determinação de vigilância de um dispositivo. Agamben, ao falar de dispositivo, ele faz toda uma genealogia, toda uma história que ele estabelece desse conceito. Ele se pergunta, o que é um dispositivo? Por meio de um trabalho filológico e de um trabalho de reconstrução, não só filológica, mas também, como eu falei há pouco, de reconstrução genealógica, ele parte da ideia de que esse conceito de dispositivo, como procedimento de vigilância e de controle sobre os seres viventes, seres humanos viventes, esse conceito, para Agamben, surge do conceito de oikonomia. Oikonomia na Grécia, oikos, casa, nomos, economia da casa, gerência da casa. Termo grego para gestão da oikos, gestão da casa. Passa a ser traduzido para o ríspito latim, na língua italiana, na língua romana, né, no latim, o antigo latim, dos padres da alta Idade Média, que utilizavam o latim, que substituíram esse conceito de oikonomia pelo conceito de dispositio. De acordo com Agamben, a origem longínqua desse conceito de dispositivo se encontra, portanto, em oikonomia transformado em dispositio pelos padres da alta Idade Média. A partir desse levantamento, Agamben propõe uma chave de leitura do termo dispositivo em Michel Foucault. Confessando-se tributário de Michel Foucault, Agamben, entretanto, toma o termo dispositivo do pensamento do filósofo francês para ampliá-lo e elevá-lo à categoria fundamental para a compreensão do mecanismo político contemporâneo. Dispositivo passa a ser qualquer coisa que tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, vigiar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Dividindo todo o existente em duas grandes categorias, os viventes humanos e os dispositivos. Agamben trata de revelar como o dispositivo atua naquilo que denomina processo de subjetivação. Chamo de sujeito o que resulta da relação, por assim dizer, do corpo a corpo entre os seres viventes e os dispositivos. Isso ele chama de sujeito. Por exemplo, no mundo ainda pré-moderno e também moderno, da confissão cristã, da confissão católica, a confissão é um dispositivo que tenta, que estabelece, que molda um tipo de sujeito, que se sujeita, é um tipo de sujeito que se sujeita à culpa, à expiação da culpa através da confissão e que se reconhece, ao se reconhecer culpado, se reconhece redimido através desse dispositivo. Então, esse dispositivo também, mesmo não aqueles dispositivos contemporâneos digitais, mas o dispositivo como confissão, a escola e mesmo as prisões, são dispositivos tradicionais que formavam, no entanto, um sujeito que tinha um discurso, embora sujeitado, ele tinha um discurso articulado na sua relação de vivência com esses dispositivos. Com o conceito contemporâneo de dispositivo, como a internet
as tecnologias digitais em geral, e o indivíduo, com as redes sociais, as redes de computador, o indivíduo se torna um indivíduo mais abandonado, porque nesse processo contemporâneo de dispositivo digital, o sujeito se torna um sujeito espectral, porque esses processos totalmente controlados por essas máquinas digitais fazem do sujeito um sujeito dessubjetivizado. Ao mesmo tempo que ele é subjetivizado, ele é dessubjetivizado, porque ele é submetido a um verdadeiro roldão, a uma verdadeira enxurrada de informações que não podem nem ser ruminadas a partir de uma experiência desses seres viventes. Então, esses seres viventes acabam não só sendo marcados por uma ideia de subjetivação, mas por uma ideia por um fato de dessubjetivação. E por isso a Agamben chama essa realidade do novo sujeito como se ele fosse, como ele sendo um sujeito dessubjetivado, ao mesmo tempo que subjetivado. E sujeito espectral. Espectral porque um sujeito esvaziado. Quer dizer, não é um sujeito que desaparece, mas um sujeito que mantém a sua reserva de resistência subjetiva e de concordância subjetiva com determinadas orientações de dispositivos. Mas é um sujeito esvaziado de conteúdos vivos, ligados à experiência humana. Por isso que ele chama isso de sujeito espectral. Como máquina que no contato com os viventes produz sujeitos, o dispositivo é também uma máquina de governo. Os sujeitos livres são sempre sujeitados a um poder. No entanto, diferentemente do que acontecia com os dispositivos ditos tradicionais, a confissão, a prisão e as escolas, isto é um ciclo completo de subjetivação, um novo sujeito que se constitui a partir da negação de um velho nos dispositivos contemporâneos, a internet, os telefones celulares, a televisão, as grandes nuvens de informação, os streamings, as câmeras de monitoramento urbano, etc., não é mais possível, nesse novo contexto digital, não é mais possível constatar a produção de um sujeito real, mas uma recíproca indiferenciação entre subjetivação e dessubjetivação, da qual não surge senão um sujeito espectral. Esse sujeito espectral é um sujeito, de certo modo, psicotizado, imaginário, que atua mais no plano do imaginário que no plano das ideias, no plano do registro do simbólico. Eis que Agamben constata um paradoxo latente nessa situação, capaz de expor, então, o irremediável eclipse, o irremediável eclipse, o irremediável obliteramento pelo qual atualmente passa a política. Quanto menos subjetividades são formadas no corpo a corpo dos indivíduos com os dispositivos, tanto mais dispositivos são criados como tentativa inelutável de sujeição dos indivíduos às diretrizes do poder. Ou seja, uma vez que, para o funcionamento do mecanismo operativo da política, seria necessária a conflagração de sujeitos reais, que nunca se configuram. A política parece ser hoje não mais que uma forma que gira no vazio, um mecanismo econômico, de gestão da casa, de mera autorreprodução, e desse modo encaminha-se à catástrofe. Porque essa pleiade de dispositivos articulados uns com os outros, na medida que incidem de forma extremamente vigilante sobre os sujeitos, eles
fazem com que esses sujeitos simplesmente reproduzam a sua autorreprodução. Eles repitam, ficam repetindo o mesmo. Isso significa uma catástrofe para Agamben. Agamben propõe uma outra saída para essa obliteração do sujeito. E Agamben chama, inclusive, a atenção para o fato que no mundo contemporâneo, no mundo atual, as formas de sujeito coletivo, as formas de organização social coletiva com os quais o sujeito se articulava para formar sua subjetivação, foram totalmente fragmentadas, foram totalmente diluídas. Assim, os grandes sindicatos, os grandes partidos de massa, as grandes organizações capazes de dar uma direção coletiva e política para grandes camadas populacionais, para as classes sociais, isso está hoje totalmente diluído, desmanchado, um mundo fragmentado. A própria sociedade se encontra hoje fragmentada. Não é por nada que volta o autoritarismo protofascista, neofascista, que se impõe como tentativa desesperada de agarrar-se a alguma sobrevivência, né? Embora, na verdade, a humanidade, principalmente as classes populares, acabam dando um tiro no pé, na medida em que eles aderem a esse discurso virulento, violento, necrófilo e necropolítico, que está atrelado a essa catástrofe. Agamben propõe uma outra saída, a profanação dos dispositivos de governo e a assunção de um ingovernável como ponto de fuga e início de uma nova política. Na continuação, já ao ler o sujeito como resultado de processo de subjetivação, esses que são um corpo a corpo entre viventes e dispositivo, Agamben procura desativar a proposta metafísica que vê o sujeito como a essência. De certo modo, essa também é a ideia da filosofia moderna de Descartes até Russell. Para Agamben, o sujeito não é uma essência. Como dissemos antes, o sujeito é uma relação. O sujeito envolve uma relação de corpos viventes, de coletivos, de sujeitos individuais e coletivos, que se instauram entre os sujeitos viventes e entre os dispositivos. Como dissemos antes, a proliferação dos dispositivos a qual assistimos na atual fase do capitalismo não corresponde a processos de subjetivação cujos resultados sejam sujeitos reais, mas tão somente espectros de sujeitos. São sujeitos mais fantasmáticos do que sujeitos reais. A partir dessa compreensão espectral do sujeito, podemos ter a impressão de que a categoria da subjetividade no nosso tempo vacila e perde consistência. Mas se trata, para ser preciso, não de um cancelamento ou de uma superação, mas de uma disseminação que leva ao extermínio, ao externo, o aspecto do mascaramento, que sempre acompanhou toda a identidade pessoal. Diante disso, não nos resta outra saída senão pensar para além do sujeito, ou seja, nas palavras de Agamben, pensar uma singularidade, uma forma de vida que restaure relações de amizade no contexto da vida, do mundo da vida humana. Do sujeito vacilante, espectral, deve emergir então o gesto. No entanto, o gesto, a ação,
a que se reduz esse sujeito é uma suspensão. E essa suspensão tem um rétum, que é uma reserva subjetiva, que em todas as matérias é uma grande regra de viver com êxito. Essa foi apenas a introdução em relação a essa reflexão sobre o conceito de dispositivo. Agora entramos diretamente na abordagem sintética que a Agamben faz sobre o dispositivo em seu livro O que é um Contemporâneo e Outros Ensaios. O autor começa que as questões terminológicas são sempre são importantes na filosofia, são sempre importantes na filosofia. Como disse uma vez um filósofo pelo qual tenho a maior respeito, a terminologia é o momento poético do pensamento, é o momento em que o pensamento flui livremente. Isso não significa que os filósofos devem necessariamente a todo instante definir os seus termos técnicos. Platão, por exemplo, nunca definiu o mais importante de suas ideias, de seus conceitos, que é justamente o conceito de ideia, que é o conceito mais importante de Platão. Outros, ao contrário, como Spinoza e Leibniz, preferem definir modo geométrico as suas terminologias, ou seja, ao modo geométrico, porque Spinoza e Leibniz eram filósofos do racionalismo moderno, em que toda a filosofia passou a ser pautada pelo racionalismo matemático e geométrico, ao modo geométrico em seu período. A hipótese que pretendo propor-lhes é que a palavra dispositivo seja um termo técnico decisivo na estratégia do pensamento de Michel de Foucault. Ele a usa com frequência, sobretudo a partir da metade dos anos 70, quando começa a se ocupar daquilo que chamava de governabilidade, ou de governo dos homens. Embora nunca tenha elaborado propriamente a definição, ele se aproxima de algo como uma definição numa entrevista de 1977. Uma entrevista que o Michel Foucault deu em 1977, numa revista, que ele falou pela primeira vez do que entende por esse conceito dispositivo. E a Agamben resume o que justamente o Foucault coloca sobre o dispositivo. De acordo com a Agamben, Foucault, nessa entrevista, coloca o seguinte: aquilo que procuro individualizar com este nome, dispositivo, é, antes de tudo, um conjunto absolutamente heterogêneo, que implica discursos, instituições, estruturas arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas, em resumo, tanto aquilo que é dito como o que não é dito. Eis os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se estabelece entre esses elementos. Foucault é um dos filósofos que mostra que muito do que nós seguimos, que nos coage, que nos castra, que nos entrilha, nos coloca dentro de uma capturação determinada, muito desses elementos não é dito. Muito do que fazemos não é dito. Muito do que nós sentimos e intuímos das outras pessoas, muito disso é deduzido não a partir do que é dito, mas a partir de simples gestos, de simples hábitos, de simples comportamentos, etc. O dispositivo mas tudo isso se inclui no dispositivo, para Foucault, inclusive o não dito. O dispositivo é a rede que se estabelece entre esses elementos. Com o termo dispositivo, compreendo, diz Foucault,
segundo Agamben, uma espécie, por assim dizer, de formação, que num certo momento histórico teve como função essencial responder a uma urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função eminentemente estratégica. Disse que o dispositivo tem natureza essencialmente estratégica, que se trata como consequência de uma certa manipulação de relações de força. Quer dizer, o dispositivo ele se encontra numa relação de poder, numa relação de correlação de força, numa relação de disputa, numa relação de dominação e de resistência. Mas onde fundamentalmente o dispositivo funciona com uma certa manipulação de relações de força, uma intervenção racional e combinada das relações de força, seja para orientá-las em certa direção, seja para bloqueá-las ou para ficar-las. O dispositivo os limites do saber que derivam desse dispositivo e, na mesma medida, condicionam esse dispositivo. Assim, um conjunto estratégico de relações de força que condicionam certo saber e por ele são condicionados. Em resumo, de acordo com Agamben, na perspectiva Foucaultiana, o dispositivo é A, um conjunto heterogêneo linguístico e não linguístico que inclui virtualmente qualquer coisa no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de polícia, proposições filosóficas. O dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos. B, estratégia concreta e se de poder. Trata-se de manipular e controlar o saber para melhor exercer o controle das relações de poder. No mundo contemporâneo de crise profunda estrutural do capitalismo, os dispositivos de controle crescem cada vez mais. Situações que nós vivemos hoje, de desigualdade social crescente, de desemprego estrutural, de emprego segmentado, mal pago, de situações de violência social, de abandono, de desconstrução da sociedade e dos coletivos sociais, como partidos, sindicatos, movimentos sociais, etc., nesse contexto, existe a reemergência da ideia mítica de figuras de poder. Uma ideia autoritária, tirânica. A possibilidade de tiranias está sempre posta, está sempre à espreita da realidade que nós estamos vivendo hoje. Gostaria agora de tentar traçar uma sumária genealogia desse termo dispositivo, inicialmente no interior da obra de Foucault e posteriormente num contexto histórico mais amplo. Quer dizer, ele começa com Foucault, Agamben, e posteriormente ele abandona o conceito de Foucault para criar a sua própria compreensão de forma mais ampliada sobre as relações de poder e os dispositivos que agem na vigilância dos sujeitos para locupletar e para fazer funcionar essas relações de poder, dar sucesso a essas relações de poder, que são relações cada vez mais exclusivas, marginalizadoras, excludentes, né, de grande parte, da maioria da população mundial. No final dos anos de 1960, mais ou menos, quando Foucault escreve a sua obra A Arqueologia do Saber, para definir o objeto de sua pesquisa, Foucault não usa o termo dispositivo num primeiro momento, mas o termo etimologicamente próximo desse conceito de dispositivo. Ele usava o termo positivité,
de positividade, que ele retira esse conceito de positividade, ele retira de seu professor de filosofia hegeliana, Jean Hippolyte. Ele retira do livro Introdução da Filosofia da História em Hegel, traduzido por Hippolyte para o francês. Foucault não lia Hegel direto no alemão, ele pegava a interpretação de Hegel dada por Jean Hippolyte, que foi um dos maiores tradutores, maiores intérpretes de Hegel na França. Então, nesse sentido, ele toma de Hegel, mediante Jean Hippolyte, o conceito de positividade. Frequentemente me perguntei, diz Agamben, frequentemente me perguntei onde Foucault tinha encontrado esse termo. Até o momento em que, não muitos meses atrás, reli o ensaio de Jean Hippolyte, Introdução à Filosofia da História de Hegel. Provavelmente os senhores conhecem a forma, a forte relação que ligava Michel Foucault a Jean Hippolyte, a quem às vezes Foucault define como meu mestre, com o qual estudou no Liceu Henri VI e depois na École Normale, que é uma instituição universitária, a École Normale. O capítulo 3º do ensaio de Hippolyte leva o título Razão e História, as ideias de positividade e de destino. Razão e História, as ideias de positividade e destino. Ele concentra aqui a sua análise sobre duas obras hegelianas, do assim chamado período de Berna, do jovem Hegel, né, período de Berna e Frankfurt, entre 1795 e 1796. A primeira é O Espírito do Cristianismo, a primeira obra desse Hegel jovem, é O Espírito do Cristianismo e seu Destino. E a segunda tem o título de A Positividade da Religião Cristã. Segundo Hippolyte, destino e positividade são dois conceitos chaves do pensamento de Hegel. Em particular, o termo positividade tem em Hegel o seu lugar próprio na oposição entre religião natural e religião positiva. Enquanto a religião natural diz respeito à imediata e geral relação da razão humana com o divino, a religião positiva ou histórica compreende o conjunto das crenças, das regras, dos dogmas e dos rituais que numa determinada sociedade, num determinado momento histórico, são impostos aos indivíduos a partir do exterior. Então, quer dizer, Hegel ele já definia a existência de duas dimensões da religião. Uma dimensão que ele chama de natural, que seria espontânea, é a religiosidade espontânea. E uma segunda é a religião, quer dizer, a primeira é espontânea, é imediata. A segunda seria a religião positiva. É a religião burocrática, institucional, histórica, enquanto uma organização de poder e uma organização de rituais, de dogmas, de valores, de crenças, etc. Para Hegel, justamente essa segunda parte, que impõe crenças, regras, que é fruto da religião positiva, organizada, com seus dogmas, seus rituais, essa impõe coercitivamente aos indivíduos determinadas compreensões e crenças, hábitos e comportamentos e dogmas a partir do exterior. Uma religião positiva, ao contrário de uma religião espontânea, escreve Hegel, numa passagem que Hippolyte cita, implica sentimentos que vêm impressos nas almas, por meio de uma coerção, uma forçação de barra, e comportamentos que são o resultado de uma relação de comando e de obediência, e que são cumpridos sem um interesse direto.
Quer dizer, as pessoas têm que obedecer, aceitar um comando, uma direção de forma incondicional pelo poder hierárquico superior da instituição. Assim, nessas religiões, os bispos, os padres, os clérigos, os arcebispos, os cardeais, eles são autoridades absolutas hierarquicamente, vistas como os portadores do conhecimento das regras, das leis, das normas, dos dogmas de uma determinada religião e que devem, pelos fiéis, ser seguidos de forma totalmente obediente e cega, sem questionamento, de forma incondicional. Essa que é a imposição do exterior para o interior. Essas pessoas tornam-se, então, seguidores cegos, quando não fanáticos. Hippolyte mostra como a oposição entre natureza e positividade corresponde, nesse sentido, à dialética entre liberdade e coerção, entre razão e história. Quer dizer, Hegel visualiza uma dualidade articulada de forma oposicional entre a natureza espontânea e a fé espontânea do ser humano e a positividade ligada à organização estruturada, construída a partir de uma perspectiva de impor regras, de impor comportamentos, de impor hábitos, de impor crenças, dogmas, inquestionavelmente a serem assumidos pelos fiéis dessa determinada. Esse é o elemento da coerção. A liberdade está mais associada para o lado da religião espontânea. De modo que se coloca uma dialética entre a liberdade da religião espontânea e a coerção da religião positiva. E entre razão e história. A história seria aquelas coerções, aquelas imposições, as instituições estabelecidas, e a razão seria algo acrescido de forma mais universalizante, de forma mais racional, mais cognitiva a essa relação dialética. Numa passagem que não pode não ter suscitado a curiosidade de Foucault, e que contém algo mais que um presságio da noção de dispositivo, Hippolyte escreve: vê-se aqui o nó problemático implícito no conceito de positividade e as tentativas sucessivas de Hegel em unir dialeticamente uma dialética que não tomou ainda consciência de si mesma, a pura razão teórica e, sobretudo, prática, e a positividade, isto é, elemento histórico, institucional. Num certo sentido, a positividade é considerada por Hegel como um obstáculo à liberdade humana. Como podíamos tomar a democracia? De certo modo, o parlamento, a Câmara dos Deputados, o Senado, outra instituição, como, por exemplo, o Judiciário, eles, na verdade, depõem muito mais contra a liberdade do que a favor da liberdade humana. Eles são mais obstáculo do que promotores da liberdade humana. Essas instituições burocráticas, impostas de fora para dentro sobre os seres. E, como tal, é condenada, num certo sentido, a positividade burocrática, organizacional, de certo ponto, é um obstáculo à liberdade humana para Hegel. E, como tal, deve-se criar os elementos positivos. No entanto, Hegel não abandona a história de instituição, a ideia de normatividade, a ideia de regras, mas ele entende que tem que estabelecer uma dialética
uma dialética entre esses dois polos. Esse polo da liberdade humana, que tem como obstáculo esses elementos positivos, que, no entanto, tem que permanentemente ressurgir afirmando-se, para não ser uma mera captura, uma mera anulação subordinada e submissa a esse elemento coercitivo da organização. Investigar os dispositivos de uma religião, e se poderia já acrescentar de um Estado social, significa descobrir aquilo que nestes é imposto por meio de uma coerção aos homens, aquilo que torna opaca, o que dizer opaco, não transparente, que torna opaca, não transparente a pureza da razão. Mas, num outro sentido, o que no curso de desenvolvimento do pensamento hegeliano acaba por prevalecer, a positividade deve estar conciliada com a razão. Ou seja, é preciso estabelecer uma dialética, porque não é possível uma liberdade sem condicionamento para Hegel. É preciso estabelecer uma dialética. O sujeito livre, ele se afirma contra e em relação dialética de superação com essas condicionantes estruturais, institucionais, sistemáticas, que se impõem como obstáculos à liberdade humana. Mas a liberdade humana deve interagir com esses obstáculos de forma dialética, subsumindo-os e superando essa situação de aprisionamento, de captura, através de um ato racional de subjetividade que faça valer a liberdade e, desse modo, estabeleça uma conciliação da positividade burocrática e organizacional com a ideia de razão, que perde, então, o seu caráter abstrato e se adapta à riqueza concreta da vida. A razão, desse modo, se torna a razão concreta. Dessa forma, compreende-se como o conceito de positividade está no centro das perspectivas hegelianas. Se positividade é o nome que, segundo Hipólito, o jovem Hegel dá ao elemento histórico, com toda a sua carga de regras, rituais, instituições impostas aos indivíduos por um poder externo, mas que se torna, por assim dizer, interiorizada nos sistemas das crenças e dos sentimentos. Então, Foucault, tomando emprestado esse termo, que se tornará mais tarde dispositivo, passará de positivité para o conceito dispositivo, mais tarde em Foucault, toma a posição em relação a um problema decisivo, que é também o seu problema mais próprio. A relação entre os indivíduos como seres viventes e o elemento histórico, entendendo com esse termo o conjunto das instituições, dos processos de subjetivação e das regras em que se concretizam as relações de poder. O objetivo último de Foucault, segundo Agamben, não é, porém, como em Hegel, aquele de reconciliar os dois elementos, o elemento da liberdade humana com o elemento das coerções históricas, e nem mesmo o de enfatizar o conflito entre esses dois elementos. Para Foucault, trata-se, segundo Agamben, antes de investigar os modos concretos em que as positividades ou os dispositivos agem nas relações, nos mecanismos e nos jogos de poder. Deveria agora estar claro em que sentido propus como hipótese que o termo dispositivo é um termo técnico essencial do pensamento de Foucault. Não se trata de um termo particular que se refere somente a esta ou aquela tecnologia de poder. É um termo geral que tem a mesma amplitude que, segundo Hippolyte, positividade tem para o jovem Hegel. E na estratégia de Foucault, este vem a ocupar
o lugar daqueles que ele define criticamente como os universais. Quer dizer, o dispositivo que o Foucault e Deleuze são autores que abandonam os conceitos dos universais na filosofia, a ideia de sujeito, a ideia de universalidade, a ideia de totalidade e assim por diante. Foucault, como sabem, sempre recusou a se ocupar daquelas categorias gerais, ou entes da razão que chama de os universais, como o Estado, a soberania, a lei e o poder. Mas isso não significa que não haja no seu pensamento conceitos operativos de caráter geral. Os dispositivos são precisamente o que na estratégia Foucaultiana toma o lugar dos universais. Não simplesmente esta ou aquela medida de segurança, esta ou aquela tecnologia de poder, e nem mesmo uma maioria obtida por abstração. Antes, como dizia na entrevista em 1977, Foucault se estabelece um elo entre os elementos. Se tentarmos agora examinar a definição do termo dispositivo, que se encontra nos dicionários franceses de uso comum, veremos que esses distinguem três significados para o termo. A. Um sentido jurídico estrito. O dispositivo é a parte de um juízo que contém a decisão separadamente da motivação, isto é, a parte da sentença ou de uma lei que decide e dispõe. B. Um significado tecnológico, o modo em que estão dispostas as partes de uma máquina ou de um mecanismo, por extensão, o próprio mecanismo. Um significado militar, o conjunto dos meios dispositivos em conformidade com um plano. Todos os três significados estão, de algum modo, presentes no uso Foucaultiano. Mas os dicionários, em particular aqueles que não têm um caráter histórico ou etimológico, operam dividindo e separando os vários significados de um termo. Essa fragmentação, no entanto, corresponde, em geral, ao desenvolvimento e articulação histórica de um único significado original, que é importante não perder de vista. Qual é, no caso do termo dispositivo, esse significado original? Certamente o termo, no uso comum, como em Foucault, parece remeter a um conjunto de práticas e mecanismos, ao mesmo tempo linguísticos e não linguísticos, jurídicos, técnicos e militares, enfim, estratégicos, que têm o objetivo de fazer frente a uma urgência e de obter um efeito mais ou menos imediato. Mas em qual estratégia de praxis ou de pensamento, em qual contexto histórico o termo moderno teve origem? Nos últimos 3 anos, fui me envolvendo numa pesquisa cujo fim apenas agora começa a entrever e que poderei definir como alguma aproximação, uma genealogia teológica da economia. Nos primeiros séculos da história da Igreja, digamos entre o segundo e o sexto séculos, ou seja, entre o século II e o século IV depois de Cristo, século VI depois de Cristo, século II e século VI depois de Cristo, o termo grego oikonomia, gerência da casa, desempenhou na teologia uma função decisiva. Oikonomia significa em grego administração da casa e mais geralmente gestão management da casa. Trata-se, como diz Aristóteles, não de um paradigma epistêmico de conhecimento, mas de uma praxis, de um termo prático, de praxis, de uma atividade prática que deve de quando em quando fazer frente a um problema e a uma situação particular. Por que os padres sentiram a necessidade de introduzir esse termo na teologia? Como se chegou a falar de uma economia divina? Tratava-se com precisão de um problema extremamente delicado e vital. Talvez da questão decisiva na história da teologia cristã, tratava-se do problema da trindade cristã. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando no decorrer do século II,
segundo século, começou-se a discutir sobre uma trindade de figuras divinas, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Houve, como era de se esperar, no interior da Igreja Católica, uma fortíssima resistência. Na época não era nem ainda a Igreja Católica, a Igreja ainda não tinha se tornado a Igreja oficial do Estado romano. Mas já havia no século II o debate sobre as figuras divinas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Houve, como era de se esperar, no interior da igreja, uma fortíssima resistência por parte de seus mentores que pensavam com temor que, desse modo, se arriscariam a reintroduzir o politeísmo grego, né? Os gregos tinham mais de 700 deuses, e o paganismo na fé cristã. Para convencer estes obstinados adversários, que depois foram definidos monarquianos, que queriam um Deus só, como acontece com a religião judaica, com a religião muçulmana, que tem a ideia monarquiana, a ideia de um só Deus, não um Deus trino. Isto é partidário do governo de um só. Esses teólogos monarquistas defendiam a ideia de um Deus só. Mas outros teólogos, como Tertuliano, Hipólito, Irineu e muitos outros, não encontraram a melhor maneira. Tertuliano, Hipólito e Irineu foram teólogos que não encontraram a melhor maneira do que se servirem do termo oikonomia, gerência da casa. O argumento deste era mais ou menos o seguinte: Deus, quanto ao seu ser e à sua substância, ao seu ser ontológico, a sua substância, é certamente uno. Mas quanto à sua oikonomia, a sua gestão da casa, isto é, ao modo em que ele administra terrenamente a sua casa, a sua vida e o mundo que criou, é ao contrário tríplice. Como um bom pai pode confiar ao filho o desenvolvimento de certas funções, de certas tarefas, sem, por isso, perder o seu poder e a sua unidade. Assim, Deus confia a Cristo a economia, a administração e o governo da história dos homens. O termo oikonomia foi assim se especializando para significar de modo particular a encarnação do Filho e a economia da redenção e da salvação. Por isso, em algumas seitas gnósticas, Cristo acaba por se chamar o homem da economia. Os teólogos se habituaram, pouco a pouco, a distinguir entre um discurso ou logos da teologia e um logos da economia. E a economia torna-se, assim, o dispositivo mediante o qual o dogma trinitário e a ideia de um governo divino providencial do mundo foram introduzidos na fé cristã. Mas, como frequentemente acontece, a fratura que os teólogos procuraram, deste modo, evitar, remover em Deus, sob o plano do ser, reaparece na forma de uma cesura, que separa em Deus ser e ação, ontologia e praxis. A ação, a economia, mas também a política, não tem nenhum fundamento no ser de Deus. Isso cria uma certa divisão interna, cria uma certa, como o próprio Agamben diz, isso cria uma situação de cisão, cesura, de cisão interna do ser humano enquanto crente. Então, Deus é uma coisa meio que metafísica, meio que abstrata, que é pura, que é divina, mas, por outro lado, nós temos a economia e a política, que podem influir com seus pecados, sem uma relação direta. Não há uma unidade, fulcral, categórica nessa visão esquizofrênica
não há essa visão unitária entre o Deus Pai, que seria a substância, que seria o ser substancial, o ser ontológico, e a religião histórica com suas variações, as suas condições contingentes, de contingência, e também de intangibilidade, de indefinição, de impossibilidade de uma definição segura do processo, mas sujeita, portanto, a esta trajetória de intempéries, de catástrofes, de situações contraditórias e paradoxais no processo concreto da economia e da política. Penso também que, através dessa exposição sumária, vocês tenham se dado conta da centralidade e da importância da função que a noção de oikonomia desenvolveu na teologia cristã. Já a partir de Clemente de Alexandria, essa se funde, a teologia cristã se funde com a noção de providência e passa a significar o governo salvífico do mundo e da história dos homens. Pois bem, qual é a tradução desse fundamental termo grego nos escritos dos padres latinos? Dispositio. O termo oikonomia é substituído, então, nesse contexto do século II ao século VI, pelo termo dispositio. O termo latino dispositio, do qual deriva o nosso termo dispositivo, vem, portanto, para assumir em si toda a complexa esfera semântica da economia teológica. Os dispositivos de que fala Foucault estão, de algum modo, conectados com essa herança teológica. Podem ser, de alguma maneira, reconduzidos à fratura, à esquizofrenia que divide e, ao mesmo tempo, articula em Deus, ser e praxis, a natureza ou essência e a operação por meio da qual ele administra e governa o mundo das criaturas. O termo dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza uma pura atividade de governo, sem nenhum fundamento no ser. Por isso, os dispositivos devem sempre implicar um processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito. À luz dessa genealogia teológica, os dispositivos Foucaultianos adquirem uma riqueza de significados ainda mais decisiva. Num contexto em que estes se cruzam não apenas com a positividade do jovem Hegel, mas também com a Gestalt. Gestalt é um termo alemão, do último Heidegger, que tem relação com esse termo de dispositivo. Gestalt seria uma construção, seria um aparato, uma Gerät. Gerät é um aparato. Gestalt significa também aparato. Algo que é erguido, stellen, é disposto, vem do latim ponere. Isso Heidegger levanta essa questão do Gestalt no seu livro Die Technik und die Kehre, a técnica e a volta. Escreve que Gestalt significa comumente aparato, Gerät, mas que ele entende com esse termo o recolher-se daquele dispor, Stellen, que dispõe do homem, isto é, exige dele o desvelamento do real sob o modo de ordenar, bestellen. Quer dizer, é uma forma de estabelecer o desvelamento do real através do ordenamento quantitativo do mundo, classificatório. O desvelamento real sob o modo de ordenar. A proximidade deste termo com o dispositio dos teólogos e com os dispositivos de Foucault é evidente.
Comum a todos esses termos é a referência a uma oikonomia, termo grego, gestão da casa. Isso é um conjunto de práticas, de saberes, de medidas, de instituições cujo objetivo é gerir, governar, controlar e orientar num sentido que se supõe útil os gestos e os pensamentos dos homens. Os princípios metodológicos que sigo constantemente em minhas pesquisas, diz Agamben, é o de individuar nos textos e nos contextos em que ele trabalha, o que Feuerbach definia como elemento filosófico, ou seja, o ponto de sua Entwicklungsfähigkeit. Literalmente, Entwicklungsfähigkeit é uma junção de palavras. Entwicklung significa capacidade, que Fähigkeit, capacidade, Entwicklung, desenvolvimento, literalmente capacidade de desenvolvimento. Entwicklung, Fähigkeit, capacidade de desenvolvimento. O locus e o momento em que estes são passíveis de desenvolvimento. Todavia, quando interpretamos e desenvolvemos, nesse sentido, o texto de um autor, chega um momento em que começamos a nos dar conta de não mais poder seguir além, sem transgredir as regras mais elementares da hermenêutica. Isso significa que o desenvolvimento do texto em questão alcançou um ponto de indecidibilidade, no qual se torna impossível distinguir entre o autor e o intérprete. Embora este seja para o intérprete um momento particularmente feliz, ele sabe que é o momento de abandonar o texto do autor, que ele segue, que está analisando e de proceder por conta própria. Estabelecer redefinições, recriações, complexificações a partir da sua teia de visão da realidade, da sua constelação conceitual, portanto. Convido-os, portanto, a abandonar o contexto da filologia Foucaultiana, em que nos movemos até agora, e a situar os dispositivos num novo contexto. Proponho-lhes nada menos que uma geral e maciça divisão